parecida. São sucessos extremos. Lembra que eu falei da ordem de sucesso pra vocês? Tem o sucesso regular, né? Tem a falha, tem o sucesso regular, tem o sucesso difícil e tem o sucesso extremo. O sucesso extremo é muito difícil de conseguir. Você tem que tirar 1/5 da sua perícia. Então vamos supor que você tem uma perícia de lutar que seja 50. Você vai rodar o seu ataque. E pra você conseguir o sucesso extremo, você tem que tirar 10. Você vai dar um ataque muito forte. Você dá o dano máximo da sua arma. Entende? Então se você tirar um sucesso extremo, não importa qual seja ele, você dá o dano máximo da sua arma. Lembre-se que o sucesso extremo só conta como dano máximo no seu turno. Se você estiver contra-atacando e você tirar um sucesso extremo, você não causa o dano máximo. O dano máximo do sucesso extremo só conta quando você estiver no seu turno atacando. O que é o dano máximo da arma? Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu tô indo aqui na página 401 do livro básico. Vou pegar um exemplo qualquer. Aqui, ó. Um porrete grande. No dano do porrete grande é 1d8 mais o dado bônus. O dado bônus do seu tamanho. No caso, se você acertasse o sucesso extremo enquanto você estivesse atacando alguém com um taco de beisebol, você ia dar 8 de dano. Você não ia precisar rolar o dano. Você deu o dano máximo, que é 8, mais o seu ataque bônus se você tiver ele. Agora a gente precisa fazer uma distinção entre armas. Existem armas empaladoras e armas não empaladoras. O que são armas empaladoras? Armas empaladoras é aquilo que o livro entende como armas perfurantes. Então uma faca, um tiro, qualquer coisa que perfure o corpo de alguém. Um taco de beisebol não perfura. Ele é algo que você bate, é um dano de contusão. Sucesso extremo para armas empaladoras funciona um pouco diferente. Nesse caso de uma arma empaladora como uma faca, você dá automaticamente o dano máximo, que nem você dá no sucesso extremo de uma arma de contusão. Só que você, em cima do dano máximo, roda o dano da arma. Por exemplo, na página 401, a gente tem a explicitação do quanto que uma faca dá de dano. Se você tirar o sucesso extremo atacando alguém com uma faca, você dá o dano máximo da faca, que aqui tá escrito 1d4 mais 2 mais o dano extra. Então seria, supondo que você não tenha nenhum dano extra, seria 6, que é o dano máximo, que é 4 mais 2. Aí você ia rodar de novo em cima disso, mais 1d4 mais 2. Entendem? Você pega o dano máximo possível, você separa ele e aí você roda de novo em cima disso. Então armas empaladoras dão muito mais dano. Isso mecanicamente demonstra como que uma faca machuca mais que um taco de beisebol. Ah, Guilherme, mas eu discordo, porque se você pegar o taco de beisebol no lugar certo, foda-se. Foda-se se você discorda. O sistema precisa de uma maneira para diferenciar essas armas, e essa foi a maneira que o sistema encontrou, e funciona muito bem na maioria dos casos. Lembre-se, guardião, se você achar que essa regra não deve se aplicar, você conversa com os seus jogadores e vocês todos chegam a um consenso. O RPG é para ser divertido. Se você acha que uma regra não é divertida, você não usa ela. Mas mecanicamente, isso daqui é um dos atributos principais de Chamado de Cthulhu. Eu não aconselho você mudar isso. Vale lembrar que sobre forçar jogadas é algo que a gente ainda não tocou. É uma mecânica muito interessante de Chamado de Cthulhu. Mas não se força jogadas de ataque. Você não pode forçar uma jogada de ataque. Em Chamado de Cthulhu isso não acontece. Forçar jogadas geralmente acontece para coisas que são perícias que não envolvam ataque. Quando envolve combate, você não pode fazer isso. Deixando isso bem claro. Guilherme, o que eu faço quando o jogador decide atacar um outro com, por exemplo, uma coisa que não tá no livro, como uma caneta, uma panela, uma colher, um garfo? Nesses casos, recomenda-se que o guardião agrupe o tipo da arma que está sendo utilizada pela pessoa num grupo de armas de especializações. Por exemplo, uma panela pode ter um dano muito parecido com um pedaço de ferro. Então pode ser de 1d4 a 1d6. Aí qualquer coisa o guardião tem que ir no livro, ele tem que olhar a lista de armas, ele tem que olhar os danos que as armas dão. E aí, nesse caso, ele decide. Eu acredito que uma panela tenha mais ou menos o mesmo dano que uma pedra arremessada. Ah, é um D4 aqui no livro, mais metade do dano bônus. Então tudo bem. Então você usa isso.
Ou o guardião pode falar, né, menos que um taco de beisebol, só que é mais que uma faca, então um D5. Aí você roda os seus dados. Esses dados quebrados, quando eu falo um D5, um D3, um D7, eles não existem, né? Não são dados físicos que existem, mas existem programas que podem rodar esses dados para vocês. Se você não tiver esse dado aí, esses dados aleatórios assim na sua mão, você se vira. Então você usa um dado que você tenha, usa um programa, abre no celular, fala Google /R espaço 1D3. O Google faz isso daí para você. Tem vários programas na internet. Você é guardião, você é jogador, vocês têm que se virar também para resolver essas coisas. O livro não se importa como é que vocês vão fazer isso, vocês têm que dar um jeito de fazer isso. Manobras de luta. Manobras de luta. Lembra que era uma das ações possíveis, especificamente? Realizar uma manobra de luta? Manobras de luta são coisas que o jogador pode escolher fazer que não necessariamente seja dar dano. Tipo, Gui, eu quero empurrar um monstro no trilho do trem que tá vindo na nossa direção. Gui, eu quero segurar o monstro. Gui, eu quero fazer o monstro tropeçar num guarda-chuva. São coisas que você pode fazer, geralmente no meio do combate, no seu turno de combate, só que não se enquadram necessariamente a alguma perícia. Você pode fazer isso, e nesses casos você tem que seguir algumas regras específicas. A maioria das perícias que envolvem manobras de luta cai na skill de lutar. Você vai rodar a skill de lutar para a maioria delas. Você só não vai rodar se o guardião achar que não é uma boa ideia, mas toda vez que um jogador meu decide fazer uma manobra de luta, eu falo brawl, assim, padrão. Vocês se lembram que na criação de personagem tinha os atributos secundários? Um desses atributos secundários era o corpo. Corpo é uma medida abstrata que define mais ou menos o tamanho do personagem, assim, o quão grande ou pequeno ele é. Corpo é determinado pela junção de força mais tamanho. Na página 33 do livro básico, existe a tabela 1 de dano extra e corpo. Tá no mesmo local que você calcula o dano extra. Quando você vai realizar uma manobra de luta, você tem que levar em consideração a diferença de corpo entre o atacante e o defensor. Quanto maior essa diferença, mais difícil vai ser, por exemplo, do atacante conseguir... se o atacante tentar, por exemplo, pegar alguém que tem um corpo maior que ele, vai ser difícil ele realizar essa manobra de luta, dele segurar, dele lançar o monstro no chão, ou seja lá qualquer inimigo que seja. E isso é determinado mecanicamente na hora que você vai realizar a manobra de luta. Então vamos supor que você é um investigador e você tá explorando uma sala abandonada e você vê pelo canto do olho uma criatura se movendo na sua direção. Você vira pro guardião e fala: guardião, eu gostaria de tentar segurar essa criatura no meu turno de combate. Entretanto, essa criatura tem o corpo superior ao seu, em um ponto. Isso significa que você vai ter um dado de penalidade. Se essa criatura for 2 pontos superior a você, você vai ter 2 dados de penalidade. Agora preste atenção, se essa criatura tiver 3 pontos de corpo superior a você, você não conseguirá realizar manobras de luta contra essa criatura. Isso significa que você não vai conseguir, por exemplo, impedir um elefante de andar só porque você está segurando ele, você entende? É uma medida abstrata de falar a diferença física entre os personagens não jogáveis e os jogadores, ou entre os próprios personagens em si. Se o seu corpo for superior à criatura, você não tem dado bônus, nem nada. Você ataca e faz a manobra que você desejar normalmente. Lembre-se, para realizar a manobra de luta, você geralmente usa a perícia briga, ou brawl em inglês. Se for algo muito específico, por exemplo, mestre, eu quero usar a minha espada para desarmar o adversário, aí você roda a perícia específica espada que tem na sua ficha. Ou quaisquer outras perícias que façam sentido. O jogador é livre para sugerir para o guardião: guardião, eu acho que faz sentido no que eu quero fazer usar essa perícia. Eu posso usar essa perícia? Aí o guardião pode concordar ou discordar. Lembre-se que o guardião é aquele que tem a palavra final. Ataque surpresa. Ataque surpresa é
quando o jogador tá tentando andar, se escondendo e ele quer atacar alguém sem ser visto. Ou quando os jogadores não estão esperando serem atacados. O livro é muito aberto nesse aspecto. Ele fala que dependendo da situação, o guardião tem que rodar a perícia que faz sentido na cena. Geralmente, como eu faço, e eu vou falar aqui pra vocês como eu faço, que é algo que é também seguido pela maioria das pessoas. Você roda a perícia de stealth, que existe dentro do livro, que em português se chama furtividade. Você roda a perícia furtividade contra a perícia de escutar ou de encontrar da outra pessoa. Então isso pode acontecer para os dois lados. Vamos supor que os investigadores, os jogadores estão andando numa casa abandonada e você quer dar um ataque surpresa neles, como guardião. Você pede para os jogadores fazer a rolagem de escutar para ver se eles percebem o ataque de alguma criatura ou de algum vilão chegando perto deles. Ao mesmo tempo, você roda a perícia de furtividade desse vilão. Como você sabe quem é que tem sucesso? Você segue a mesma ordem de níveis de sucesso. Se os jogadores tiverem sucesso regular, mas o vilão tiver um sucesso difícil, o vilão conseguiu se esconder. Se eles empatarem, nesse caso, eu digo que os jogadores perceberam. É uma questão de interpretação da situação, é uma questão de narrativa, depende muito do guardião, de como é que as coisas vão funcionar. Mas a ideia é dar a chance para os jogadores perceberem e dar a chance para os inimigos perceberem também. Ataques surpresas também não são só assim. Você pode estar, por exemplo, no meio de uma conversa com o vilão e você quer dar uma joelhada na virilha do vilão sem ele perceber. Nesse caso, você também tem que rodar, tem que dar a chance pro vilão rodar para ver se ele vai ver esse ataque vindo. Então você pode rodar um psicologia, por exemplo, para ver se o vilão percebe a maneira do corpo que o jogador tá, para ver se ele consegue ver nesses movimentos sutis o que o jogador intenta fazer, para ver se tem alguma mudança na expressão facial, para ver se o jogador vai tá mexendo no bolso como se ele fosse tirar uma faca do bolso para tentar fazer um ataque surpresa, essas coisas. Se o ataque surpresa for bem sucedido, você dá o dano e aí começa o turno de combate normal. Entretanto, existe uma regra opcional em Pulp Cthulhu, que eu uso ela também pro Cthulhu e eu vou trazer aqui pra vocês. Se o jogador for bem sucedido nesse ataque surpresa, a pessoa que recebeu o ataque surpresa automaticamente desmaia com 1 ponto de vida. Essa é a ideia. O livro básico diz pra você rodar o ataque da pessoa que vai surpreender. Então, por exemplo, se você é um investigador, você tá segurando um hidrante e você quiser bater na cabeça do vilão, enquanto você tá indo escondido por trás dele, bater na cabeça do vilão, o livro diz que é necessário rodar. Mas a verdade é que eu não rodo. Eu acho que a dinâmica, às vezes, em Cthulhu vale muito mais a pena do que ficar preso ao sistema truncado de mecânica de combate. Então, se o jogador conseguiu ir bem no teste de stealth e tirou um resultado superior ao do vilão, eu digo que foi um sucesso automático. O vilão cai no chão com 1 ponto de vida. Regra opcional de combate de ataque surpresa de Pulp Cthulhu. Eu não tô tirando isso do meu cu, não, tá? Eu não tô tirando isso da minha cabeça de jirico, não. Tá no livro de Pulp Cthulhu. Eu também tô seguindo as regras. As regras entre os livros são intercambiáveis e o Pulp Cthulhu melhora muito o combate em vários aspectos. Chamado de Cthulhu, existe desvantagem numérica. Então, mecanicamente, existe um sistema que representa quando você está em desvantagem por estar lidando com muitos inimigos ao mesmo tempo. Eu vou trazer aqui para vocês agora um exemplo de combate, para vocês entenderem como é que isso funciona de uma maneira bem simples. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Ok. Aqui vocês estão vendo, por exemplo, um personagem aqui. Um personagem lutando contra duas pessoas serpente. O personagem vai agir normalmente. Aí, depois do turno do personagem, vai ser a pessoa serpente número 1. Tudo bem. Pessoa serpente número 1 vai bater no personagem e o personagem vai escolher contra-atacar. No momento que a pessoa serpente número 2 for tentar bater no personagem, a pessoa serpente número 2 vai ter um bônus. Por quê? Esse bônus que a serpente número 2 vai ter vai representar mecanicamente
é a situação na vida real de estar sendo cercado por várias pessoas. Entende? Então, é assim que acontece. É algo bem simples. Algumas criaturas podem dar mais de um ataque por turno. Quando essas criaturas podem dar mais de um ataque por turno, o número para essa criatura começar a receber a penalidade de estar cercada é igual ao número de ataques por turno que essa criatura tem. Então, por exemplo, um Abissal que tem 3 ataques por turno pode contra-atacar 3 vezes antes de ter a penalidade por estar cercado em desvantagem numérica. É essa a questão. O Guardião sabe quantos ataques por turno as criaturas têm. Os jogadores só têm um ataque por turno padrão. Então, o livro traz um bom exemplo, e eu vou ler esse exemplo para vocês. Personagens e monstros que têm mais de um ataque por rodada também podem se esquivar ou contra-atacar, esse número de vezes que os dados de bônus sejam aplicados. Portanto, um carniçal, esse é o exemplo que eu quero trazer, portanto, um carniçal com 3 ataques pode contra-atacar 3 vezes antes que seus atacantes ganhem um dado de bônus. É isso, é simples. As regras para Pulp Cthulhu com relação à desvantagem numérica são um pouco diferentes, mas como eu falei, se houver um interesse, eu trago aqui como é que funciona certinho as diferenças de combate de Pulp Cthulhu. É tipo uma DLC, como eu disse novamente várias vezes no vídeo, as regras são sim intercambiáveis e isso daqui tá escrito no livro. A última coisa que eu quero trazer aqui para vocês é a questão de fugir de um combate corpo a corpo. Eu comentei que existe sempre a possibilidade de tentar fugir do combate. Essa possibilidade sim é real. O jogo sabe que o jogo tem ideia que ele é um jogo difícil, que ele é mortal. E às vezes os jogadores, os investigadores se encontram em situações contra as criaturas do Mythos que não era para eles estarem. Que era uma coisa que deveria ser evitado. Então o jogo traz sim essa oportunidade de você mecanicamente se desvencilhar desse combate. A ideia é, você tem uma rota de fuga, você não está sendo contido, você pode sair do combate. Você pode se desvencilhar dele. É simples. Você tá no combate corpo a corpo, você tem uma rota de fuga, você não tá sendo contido pelo inimigo, você pode fugir. Muitas vezes isso já salvou a vida de muitos jogadores meus, e às vezes em muitos livros básicos que tem histórias de chamado de Cthulhu, espera-se que os jogadores fujam. É o seu trabalho como guardião lembrar que os jogadores têm essa oportunidade. É isso. Isso daqui são todos. Isso daqui vai ser o vídeo de combate número 1. Eu acho que já é bastante coisa para o pessoal começar a digerir. Próxima vez eu vou trazer as regras de armas de fogo. Vai ser um capítulo só para armas de fogo. Vai ser um vídeo só para armas de fogo. Existem muitas regrinhas específicas de arma de fogo. É muito chato, realmente. É bem truncado, como eu disse. E depois do vídeo de armas de fogo, eu vou fazer um vídeo só sobre ferimentos e cura e morte. Eu acho que ferimento, cura, morte merece um vídeo só para isso. Muito obrigado se você chegou até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente transmite chamado de Cthulhu, Pulp Cthulhu na nossa Twitch. Então lembre-se de seguir a gente na Twitch. Se você quiser ver como é que a gente roda o jogo, tem um monte de vídeo aqui das nossas gameplays. A gente pega as gameplays e a gente coloca aqui editadinho. Tem os melhores momentos no TikTok também. Então não se esqueça de seguir a gente no TikTok. Tomos Profanos em todas as redes sociais. Muito obrigado e até mais.